Acho que foi. Cara, acho que é o segundo programa que eu apresento de gorro, porque tá um frio do caralho e tem 2 pessoas de camiseta no... Tô me É sentindo... porque eu acabei de tomar banho, cara. Não é doente, cara. Nesse Acabei de voltar momento de eu não tô Santo André, sentindo. tá um frio... Não, tá um frio ridículo em Santo André. Dito isso, Então vamos lá, né? 3, 2, 1... Fala, rapaziada, Futebol Quadrado, podcast começando. Não posso mais começar o programa, cara. Eu vou ter que começar a jogar a responsabilidade pros outros, cara. Infelizmente, meu tempo acho que aqui tá acabando. aí você tá ferrado. Eu não posso mais começar o programa. Eu não posso mais começar o programa que começa a rir da minha cara. Mas enfim, 4º episódio do Futebol Quadrado Podcast tá aí e vamos fazer um pré-jogo, bem pré, né? Porque a gente vai soltar isso aqui na quinta-feira, antes dos jogos da sexta-feira, jogos do Fluminense e Palmeiras no Super Mundial. E estamos hoje aqui com um convidado especial que já apareceu por aqui também. Está substituindo aí nossos amigos que estão indisponíveis no momento, né? Mauro e Brino, que sumiram aí, independente da razão. Eduardo Marangoni, se apresente, por favor. Já se apresentou outro dia, mas... Boa noite, meus queridos. Um prazer estar aqui. Boa noite, Léo. Boa noite, Vidal. Boa noite, Vitor. Cara, aparecendo aqui, né? Uma cara não tão nova assim, né? Já participei de outras edições. Pra você que não me conhece, sou o Edu. Trabalho no Primo, né? No Basquete ao Quadrado aí, lá no Live Basketball BR. Então, uma honra estar aqui. Sempre que possível, sempre tento estar, né? Rapaziada, eu não sei quem é, mas tem uma televisão bem alta aí. É uma TV no fundo. Deve ser a minha, cara. Do outro quarto. Ai. Porra! Caralho, tá na JBL, né? Tá no cinema. Caralho. Cara... Home Filler do Vidal é o melhor da história, filho. Porra. Gente. Minha irmã. Fui importunar minha irmã, cara. Coisa da minha irmã. Ai, cara, não acredito. Agora parou, né? Parou. Chega um pouco pra trás aí, Vidal. Isso aí. Não dá pra chegar mais pra trás que isso. Parede é aqui, ó. A gente vai recomeçar? Futebol Quadrado. Pô, essa daí é muito forte, cara. Tem que ser Futebol Quadrado, cara. Pô. Muito melhor. Pô, só a favor, cara, começar com essa daí é muito bom, cara. Tem que recomeçar. Recomeça e começa eu quis inovar, né? Eu quis inovar, né? Mas ok. Não, a gente gosta, pô. Eu amo. Não, eu gosto. Tem que ser essa, cara. Aí eu não consigo fazer sem rir mais, né? Esse que é o problema agora. Uma hora vai... Se todo mundo ficar assim, aí fudeu. Aí que vai dar risada. Vai, vamos ele não olha pra gente. Vai, vamos lá. Eu vou olhar pra cara do Vidal e vou dar risada. Vai, 3, 2, 1, vamos lá. E aí, rapaziada, começando o Futebol Quadrado Podcast, episódio número 4. Eu ia começar de uma maneira que eu comecei o último aí, que ficou até a tela em preto e branco, mas por conta de injúrias que eu recebi no dia, por conta dos risos que eu recebi injustamente, ok, mas agora vamos começar de verdade mesmo. O Futebol Quadrado Podcast, 4º episódio está na área, rapaziada. Vamos trazer o pré-jogo do Fluminense e do Palmeiras aí pro Super Mundial. Estamos trazendo hoje aqui também um convidado especial, Eduardo Marangoni, já participou, eu nem lembro qual podcast, acho que foi o Tier List de técnicos. Isso. Esse mesmo. Meu dia. Esse aí. Tier List de técnicos e ele tava lá no piloto também, né? Tava no piloto. Esse aí esquece. Esse aí é só, não tem nem vídeo, pai. Esse aí é... Silêncio. Episódio perdido do Chaves, pô. Mas se quiser se apresentar aí, Edu. Muito boa noite, Léo, muito boa noite, Vidal, boa noite, Vitor. É uma honra estar aqui. Convidado mais ou menos especial, né? Já participei aí de outras ocasiões aí, outras mais escondidas, mas uma honra. Pra quem não me conhece, sou o Edu, trabalho aí no nosso primo, né? O Basquete ao Quadrado já há uma temporada. Então, uma honra aqui fazer parte do programa. Uma temporada. Isso, apresentação. Não são 8 meses. Né, apresentação. Não é um ano. É uma temporada, tá? Uma temporada.
Eduardo, que é o nosso sitcom, né? Pra quem viu Piuí aí. Nosso sitcom. Vai estar aí sempre. Na dúvida, o Eduardo aparece. É o reserva de luxo, né? Eu apelidei hoje isso aí. no grupo lá. Isso É o aí. reserva de luxo. Ele e o Cauê. O Cauê é menos porque ele foge, né? Da luta. Ele nunca aparece. Então, Ele não, É porque não é ele enfim, luxo o vamos teu Cauê. começar. Não, Caralho, aí. Deixa eu te falar. Nada a ver. Nada a ver. Não, vamos lá. Pesou. Mas vamos começar logo, vamos partir para o jogo, que é o que mais importa. Ó, o cara quando começa a pedir para cortar é perigoso, cara. Os Minuto de últimos episódios, quando começa a pedir para Não, cortar, esse episódio tem que ter pô. É Eu verdade. confio em vocês dois, cara. Se Deus Da minha quiser. vez, Aqui, né? o anão cresce, pô. Não dá, né? Eu quero pronto, uma, já pelo tem menos. já. E eu também. A gente tá empatado. A gente tá intercalando. Mas... Perfeito. No final do programa vai estar 3-3. Normalmente quem tá no episódio é eu e o Mauro, e a gente só fica se olhando, né? Tipo, o que aconteceu? Mas agora o Edu tá aí pra presenciar Pra ficar te olhando, né? Pra te olhar também, né? Pra ficar olhando pra ver o que faz depois. Mas enfim, rapaziada, depois de toda essa introdução demorada que a gente gosta, mas vamos falar de Palmeiras aí, Palmeiras e Chelsea. Depois do 2021, né, que foi Não, 2021? 2021, que foi a final do Mundial Palmeiras e Chelsea, agora é o confronto 2. Se Deus quiser muito, o confronto 2 continua com o mesmo vencedor do confronto 1, que foi o Chelsea, mas vamos falar mais um pouquinho desse jogo aqui agora. O que vocês estão com expectativa desse jogo? Eu acredito que vocês queiram o mesmo resultado que eu. Sim. Mas eu quero um bom espetáculo. Eu quero um bom jogo. Eu quero um bom jogo. Vão perguntar. Eu quero que o jogo seja péssimo. Péssimo. Sem Eu quero um bom emoção. jogo. Primeiro gol do Chelsea aos 42 segundos do primeiro tempo. Segundo aos 5 minutos. O terceiro aos 15. O quarto aos 25. E pra mim tá bom. Não precisa mais que isso. Não precisa mais. 4x0 tá bom. Não precisa mais 4x0. Mas o Palmeiras. O espetáculo é legal. O espetáculo é bom, pô. Eu aqui sou comentarista, que eu não sou torcedor. Perfeito. O Palmeiras, que foi o último brasileiro, na minha opinião, o último brasileiro com mais condições de ser campeão mundial. Aquele Palmeiras lá de 2021, acho que era o último que teve mais chance de ser campeão. A gente sabe o que aconteceu, né? Eu achava que ele time realmente jogava bem, o que não acontece há um tempo, mas o Chelsea não achava tão absurdo, mas era um Chelsea bem melhor que esse. Agora, é engraçado, porque é um Chelsea pior e um Palmeiras pior, né? Se enfrentando numa quarta de Mundial, é um confronto... Você pediu espetáculo, né? O jogo do Chelsea no Maresca não, contra o Palmeiras do Abel, né? Não, você vai ser pediu terrível. espetáculo. Cara, eu acho que é difícil falar que esse Mundial só tá nos surpreendendo, né? É até cruel com quem analisa o jogo, porque tudo que você fala que vai acontecendo só não acontece. E é muito brutal. Mas eu acredito que o Palmeiras tem muita condição de passar do Chelsea. Eu não acho o Chelsea um time excepcional. Eu já vou puxar um pouquinho do jogo do Fluminense, mas não vou falar do jogo em si. O Chelsea, para mim, tem uma questão que eu até falei quando o Flamengo enfrentou, que é a falta de superestrela, o cara que vai mudar o jogo, sabe? Por exemplo, você pega o Bahia, que enfrentou o Flamengo, você tinha Kane, você tinha Kimmich, Ollis, Musiala, enfim, você tinha vários jogadores que em uma bola iam decidir o jogo. O Chelsea não tem isso. O Chelsea, o Cole Palmer tá totalmente apagado e ele não é esse cara que vai aparecer no jogo todo. Ele tá muito mal no Super Mundial, cara. Tá Sim. muito mal mesmo. Então, ele é esse cara até que vai decidir, mas ele não é o cara que vai aparecer no jogo todo. É uma bola ali, uma chance e vai fazer o gol. Mas ele tá mal, o Chelsea não vem fazendo grandes jogos, perdeu o Flamengo jogando pior. Então, assim, o Palmeiras tem que olhar muito esse Chelsea, não de cima para baixo, como até no início era contra os europeus. Ou até, por exemplo, o Fluminense olhou a Inter de Milão em dado momento. Acho que o Chelsea tem que jogar. O Palmeiras. Mas vai ser um jogo bem, bem complicado, porque o Palmeiras não tem essa... É um time muito físico. É um time que joga físico, que gosta de transição, e é justamente o que o Chelsea gosta também. Então acho que vai acabar batendo os dois estilos. O Vidal falou que é um time do Mares que é ruim, do Abel, beleza, também é. Mas acho que vai ser um jogo interessante. Eu não consigo cravar quem vai ganhar. Porque eu não acho o Chelsea ser excepcional, não acho o Palmeiras excepcional. Então é a carinha de um 0x0. Carinha de 0x0, 1x0, gol de pênalti de novo, né?
pra torcida do Palmeiras se matar. Foi 2x1 no outro, não. Vamos ser justos, não. Foi 2x1 no outro, não. Não, mas com gol de pênalti, né? Com gol de pênalti, você quer Sim, dizer. sim, foi com gol de pênalti. Você só quis discordar de mim, cara. Sim, mas era importante, né? Sempre importante estar discordando de você. Cara. Perfeito. The Office. Não The Office, né? Maneiro. Terminou em discussão. Não teve nenhuma Não é isso, conclusão de nada. Só foi xingamento mesmo. E aí, gente, vamos? Já Cabeu falei já. o Edu Já dei agora, minha opinião. ninguém- Cabeu o agora, Edu. né? Cabeu o Se Edu. ninguém Cabeu o vai Edu. puxar, eu vou puxar. Eu Ah, vou não, puxar você aqui, não. ó. Edu, Ninguém vai fala aí, puxar, Edu. velho. E ninguém vai puxar. Eu vou puxar, cara, já que ninguém vai. Só Vai. uma questão que eu acho que o que pesa muito pro jogo do Palmeiras é o Gustavo Gomes estar suspenso nesse jogo. Porque O eu acredito cavalo paraguaio, né? que, Lidado com. mesmo com todo, tipo, o time do Chelsea sendo um time pior do que 2021, cara, desgraçado, né? O cara fala piada e fica quieto depois. Mas enfim, eu não vou me perder tanto no raciocínio. Enfim, o Palmeiras está indo enfrentar um Chelsea que é um time, mesmo com todas as suas dificuldades, ele tem um time no ataque ainda muito promissor e muito bom, indo enfrentar com o Bruno Fux, né? Tipo assim, gente, E Mikael, né? Que fez, não. Felipe, né? O Bruno Fux fez uma jogada histórica, né? Contra o Botafogo. Aquele Ele lance lá de defendeu cabeça. lábio, né? Ele defendeu de Pô, lábio absurdo. no Esse chão. é o tipo de coisa que se. Cara, esse é o tipo de coisa que se é com o Sport Clube Corinthians Paulista. Ah, Ter estátua do Bruno Fux. teria Não, estátua, enfim, sim. Teria estátua. Não, Isso ele ia aqui é ser renovado. Corinthians. Ele ia ser renovado nova por 5 fase, anos, filho. Nessa nova Isso fase do aqui é futebol quadrado, Corinthians. nem teve puta episódio pro Corinthians ainda, o cara fica puxando Corinthians. Porque nós só começamos no Mundial. Primeira vez. Mas eu entendi teu raciocínio e é isso mesmo. Cara, ainda foi incrível, né? Que a gente tá falando do Chelsea, o Vidal ainda não falou quem foi o último time que ganhou do Aham. Chelsea. Ah, não, penúltimo, né? Porque o último a gente Porque sabe é qual o foi. Flamengo, né? Acabou. O time eu esqueci, mano. No meio da minha frase eu esqueci. Flamengo eu ganhou do falei Chelsea. Eu falei antes de começar o O cara Mundial. prejudicou o próprio time. Não falar Quando a do gente outro fez a cara. pré, quando a gente fez a pré do Mundial, eu falei, né? Eu falei porque provavelmente ia ser a última vez que eu ia poder falar isso. O Corinthians era o último time a vencer o europeu em jogos oficiais. Não é mais. Ainda é o último campeão mundial sul-americano. Importante destacar esse detalhe. O último campeão mundial sul-americano, não. O último campeão mundial não europeu. Esses merdas desses africanos e asiáticos também. Calma não aí, bosta cara. nenhuma. Que isso, calma. Não, foi Agora o médio Edu essa. pode Essa falar. tá... O Edu. Perfeito. Gente, que difícil chegar no Edu aqui, né? Nossa, tá difícil aí. Vai, Edu. Rivalidade Senhora, hein, o dele mexendo o dedinho assim pra ver se O cara apontou pra cá. O cara apontou pra cá que não tem Apontou pra nada. cá. Aqui, ó. Toma. Aí. Aqui Mas é É porque Léo. é difícil. É porque mesmo assim Aqui? fica o Léo. Se eu fizer assim, vai pra trás. Aí eu tenho que fazer todo mundo. Aí, ó. Parou, pronto. Resolvido. Toma, pronto. Resolvido. Mas você comentou, Léo, da questão da defesa do Palmeiras. Também o Piquerez que vai desfalcar a zaga. É verdade, né? Então o Palmeiras vai Tem jogar mais o ali Piquerez. na defesa com pelo menos 3 desfalques, né? E é um fator muito importante porque eu imagino o Palmeiras sendo mais reativo nesse jogo, né? Entregando a bola para o Chelsea tentar armar alguma coisa. O Chelsea é um time que tem dificuldade de ser propositivo em muitas situações. A gente viu nesse Mundial, né? Se a gente for pegar os jogos do Chelsea, o Chelsea ele faz uma estreia bem meia boca contra o LAFC, né? Ele acha 2 gols lá, mas também uma partidinha bem mais ou menos. Contra o Flamengo nem se fala, foi completamente dominado. Patético. E contra o Esperance eles fazem 3-0 porque eles acham 2 gols em 3 minutos, né? Mas o primeiro tempo deles também foi Mas bem é a Esperança também, não. Todo respeito aí ao E Esperança. mesmo assim, mas... eles demoraram 45 Mesmo minutos assim, pra eles achar alguma coisa. E mesmo assim não parecia que era o Chelsea, parecia que era um time qualquer do campeonato. Santos. Sim, o Santos perde a esperança. E aí teve o do Benfica também, que o Benfica era um time Ah, que mas não convencia é absolutamente mentirada, ninguém. Não, e o Benfica também não convenceu absolutamente ninguém durante toda a fase de grupos e teve que ir pra prorrogação com 1 a mais pra conseguir abrir alguma coisa. Então, Um e o jogo placar é muito paralisado mentiroso em desse 2 jogo, horas, né? né? O jogo paralisado em 2 horas. Muito mentiroso. o Tal do placar desse jogo, Benfica, muito tal do mentiroso. Benfica que ganhou só do Bayern de Munique, né? Pra sair do caminho do Flamengo. Inacreditável. O Bayern de Munique quis ir de reservas, né? Quis dar essa colher de chá pro Benfica, né? Eles mereciam essa. Na verdade, eles queriam. Enfim, vai, o Palmeiras.
Palmeiras! Não vamos perder o foco. Mas Cara, eu já acho, dando eu aqui acho esse um rapidão, ponto só bem legal, cara. Assim, o Palmeiras deve entrar em campo de novo com 3 zagueiros, como vem fazendo, né? Pra dobrar ali na direita, dando o Giai como terceiro zagueiro. linha E de 6 do se Mancini. tudo. Linha de 6 do Mancini, eu quero ganhar o jogo, porra. Já diria lá do Mancini. Eu não sei como o Chelsea pretende jogar, né? Se o Chelsea vai continuar nesse 4-2-3-1 engessadíssimo que eles usaram, ou se eles vão vir para uma linha de 3 também, que já foi uma parada que o Chelsea fez muito para, sei lá, espelhar o esquema do Palmeiras, etc. Eu acredito muito que o Chelsea vai manter o que vem fazendo, o que não vem fazendo, na verdade, né? Porque não é como se o Chelsea tivesse feito alguma coisa até aqui. A gente está falando de 4 jogos em que o Chelsea, o Léo falou muito bem, não convenceu ninguém. É um time que tem muita dificuldade. O Edu falou que tem muita dificuldade em propor jogo. Eu digo mais. É um time que tem muita dificuldade, ponto. Em Sim. tudo. Todos os aspectos tem dificuldade para sair jogando, tem muita dificuldade para se defender, porque apesar do Caicedo ser um ótimo volante, bateu de Caicedo para trás, esquece. É Laviar, é Badiachile, é Cucuré, é Gusto, essa rapaziada aí tá difícil de aguentar. Tá bem difícil de aguentar. Mas eu acho que pro Palmeiras, cara, muito similar, nem tanto, vai. Mas o que eu falei de Flamengo e Bayern antes do duelo das oitavas, que era um mundo bem palpável pro Flamengo se classificar, acabou não acontecendo, né? Infelizmente. Pra tristeza de alguns, felicidade de outros. Mas eu acho, cara, eu diria que esse jogo é muito 50-50. Muito 50-50. É Acho que nivelado por qualquer baixo, né? um. É, bem nivelado por baixo. Acho que qualquer um dos dois que sai classificado não me surpreenderia. Eu tive um ataque quando o Manchester City não passou, tô começando a ficar preocupado. Minha pressão tá começando a subir, meus batimentos a falhar, porque vai se desenhando um cenário perigoso. Vai se desenhando um Ah, cenário cara. Tipo perigoso. assim, eu não me ofendo com nenhum brasileiro chegando na final, irmão. Porque a Eu já tô partir do. ofendido de estar nas quartas já. Cara, não, eu não me ofendo. Cara, desde que eu não ganhe. O ponto é ganhar, mano. Perder na final. Cara, perder na final, perder nas oitavas é a mesma coisa. Putz, Não, esse é o sim, discurso. é Esse é o verdade. discurso. Isso é verdade. Esse é o discurso. Isso é verdade. O Porém, se chega na vice-campeão é Mas o final, é primeiro dos perdedores. se Cara, chega mas na a final, o questão dia da é final vai que ser um dia insuportável. você ser vice-campeão do Super Mundial é um super título de jogou de igual para igual, né? É, Eu então, acho que aí, o aí maior é título uma de puta jogou de zoação, igual tá para ligado? igual da É história. uma grande Porque, tipo glamorização da assim, derrota. Chegamos na final, tomamos 7-0 na final, mas de igual para igual nós jogamos o campeonato inteiro. De igual para E vai igual, quem ser sabe a gente essa para pode ser feliz, né? sempre, Diria Mato Grosso. independente da situação. é que eu acho que existe realmente um mundo. Agora que eu parei realmente pra pensar, eu não tinha pensado muito nesse matchup e nem muito sobre o jogo, mas, cara, o Palmeiras realmente tem muita chance de classificar. E a gente sempre. Muita gente falou isso brincando, né? Falou, ah, cara, o Palmeiras do Abel vai jogar mal, mas do nada vai bater na semifinal. Isso realmente pode estar acontecendo, tá ligado? Porque é isso. O Palmeiras não jogou bem um jogo do campeonato. E aí, é a questão. Eu vou trazer um conceito, né? Que é a questão das vitórias necessárias. Porque assim, se o Palmeirão, como eu falei no último episódio, perde o Botafogo, é crise na Barra Funda, e aí, pô, esquece, só Deus sabe o que vai acontecer. O jogador que ganhou, perdão, e pode chegar numa semifinal, o Abel Já fez volta igual o maior, Casagrande. o, o Abel ele volta maior do que ele chegou, né? E assim, ia pra assinar contrato de mais 4 anos, ganhando 5 milhões de reais, e o Palmeiras fica aí com o Abel pra sempre, tá ligado? Então, eu gostei da postura do meu fogão. Eu acho que eles pensaram no resto da temporada e não só no agora. Palmeiras está Beuré, Oreré, você diria, ou Rosendo? Você não tem certeza O disso? Palmeiras o quê? Deixa pra lá. Vamos pro próximo tópico. Né? Eu não entendi, cara. Não é sobre entender, cara, é sobre sentir. Cara idiota. Cara, Acreditável. Palmeiras uma é isso, né? questão da chave do Palmeiras também, que é algo que me preocupa. Como o jogo é um jogo nivelado por baixo, talvez seja um dos jogos mais nivelados por baixo nessas quartas de final, é que você vê a chave. Quando você começa a analisar a chave, é onde você começa a ficar preocupado mesmo.
Porque o Palmeiras e Al Hilal é um jogo que, pra mim, dá Al Hilal facilmente. Eu acho o Al Hilal um time muito melhor que o do Palmeiras. É muito perigoso, cara. É E muito o perigoso Palmeiras brincar com não isso aí. conseguiu. Cara, a gente falou isso no último episódio. O Palmeiras não se portou bem contra nenhum time que Nem. tinha um mínimo de astro ali. Tipo, cara, Inter Miami e Palmeiras foi o pior jogo que eu já vi do Palmeiras e eles acharam 2 gols, cara, no Mundial. É E que, contra o Porto eles não O conseguiram se Palmeiras jogou provar. mais ou menos bem contra o Al cara, Ahly. Mais sobre ou menos o, acima do Al Ahly. sobre o Al Hilal, o que eu ia falar, eu já começar aí puxando também o jogo do Fluminense, é que quando a gente fala que o Fluminense iria perder para o Dortmund, iria perder para o Inter de Milão, ou o Chelsea ia ganhar do Flamengo, enfim, o Porto, a gente falava isso totalmente baseado no nome e na grife europeia, tá ligado? Ah, não, tem de bons jogadores, é um time da Europa, vai vencer. O Al Hilal não é da Europa, tá? Mas, enfim. Mas, a partir do momento que chega o Al Hilal e o Fluminense, você fala que, pô, o Al Hilal vai ganhar, a gente não tá falando baseado nos jogadores que estão lá, nem numa suposta grife. É no que está sendo visto no campeonato. O Al Hilal é um dos melhores times do campeonato. Cara, o Al Pô, Hilal empatou com o Real Madrid e ganhou do City, pô. É, e tipo, ganhou, legal do é só City. ver a situação, tá ligado? E Ganhou ganhou bem legal do do City, sabe? Ganhou legal, ganhou Já O jogando melhor, bem. talvez tenha sido o melhor jogo do campeonato. a Inter de Milão, não, pô, com zero intenção de diminuir o feito do Fluminense. Zero, zero, zero. O absurdo que eles fizeram. Mas a Inter de Milão entra, pra mim, na conta do Chelsea. Era um time muito bom, temporada passada, o coletivo. Porque o Inzaghi é um treinadoraço. Mas o Sim. time em si. Tá no Al Hilal hoje, falta, inclusive. Então, o time em si falta essas superestrelas que a gente falou. Pô, o Lautaro pode ser esse cara, Barella, enfim, mas pra mim, o único cara da Inter que eu realmente considero uma superestrela, um world class da vida, é o Bastoni. Na minha concepção, pra não deixar. Não, Não, eu entendo, eu entendo. que eu Eu gosto quase de. concordo com você. Então, pra mim é só ele. Concordo Eu 90% acho, com você. eu Pra acho mim, o o Lautaro Lautaro também. um astro grande, sim. É, Pra mim, o mas, Lautaro também. mas não tem Mas é tantos caras discutível. assim, tá Mas eu ligado? entendo que seja É um discutível. cara discutível, não tem várias unanimidades. E assim, no jogo a gente viu o que aconteceu. O Inter tinha acabado de mudar de técnico e estava se adaptando. Tem muito jogador de fora, numa crise interna. Que o Fluminense foi responsável por instalar uma crise na Inter de Milão, né? Isso é inacreditável. Sim. Então, tipo, a gente falava, não, o Fluminense não vai passar. Muito por ser o Fluminense, e vamos deixar claro, não é top 5 times do Brasil. Não é. E pelo nome da Inter. Não pelo que a Inter estava jogando, não pelo que o Fluminense tinha apresentado no campeonato. Era só nome. O Fluminense e o Al Hilal já é outra história, tá ligado? O Al Hilal, o Fluminense vai ter que jogar o que jogou contra a Inter, só que muito mais. É um time muito mais organizado. E eu não vou falar que é melhor, mas é um time muito mais organizado, que é uns caras muito bom. E que, pô, vai ser um jogo vai ser muito mais difícil que o do Palmeiras. Bem mais difícil. O que vem, o Rosendo falou uma coisa, é verdade. O que vem mudando o jogo pro lado dos europeus são as estrelas mundiais mesmo. É o que vem, o que diferencia esses times de muito investimento, de muito capital, etc. É o que diferencia. Então, por exemplo, o Bayern ganhou o jogo do Flamengo muito porque tem o Olise, tem um Kane para fazer 2 gols, tem o Musiala para entrar e melhorar o time, tem um Neuer no gol. A gente não pode simplesmente ignorar que, por mais que o Neuer seja velho, não é a mesma coisa, mas ainda é o melhor goleiro de todos os tempos, talvez, discutivelmente. Discutivelmente. Fez uma defesa, assim, ali no momento para mudar o jogo para o Flamengo. O que faz com que. O que diferencia esses times europeus são os times que têm grandes estrelas. Acho que a partir do momento que você tem um Chelsea sem um grande nome, é um time que investe bastante, mas contrata muitos jogadores ali de elenco, de segundo escalão. Por exemplo, fez a contratação agora, vai até vir para o Mundial o João Pedro, que é um jogador que eu gosto, mas é o João Pedro. Entendeu? Não é um cara absurdo, né? É o João Pedro. O Chelsea tá lotado próprio... desse também, né? Sim, cheio. O Chelsea Cheio é um dos time seus João inteiro Pedros. disso. O O time inteiro do Chelsea é basicamente vários João Pedros. Tipo, que é um craque emergente, assim, que pode ser uma super estrela algum dia. São vários supostos craques, né? Tipo... eles têm no elenco o problema que eles têm 40 e tem que jogar com 11, né? Na Inter é a mesma coisa, né?
indiscutivelmente, assim, a única unanimidade do elenco da Inter é o Bastoni, quando a gente fala de cracaço da bola. É a única unanimidade do elenco da Inter. E tinha um jogo coletivo com o Inzaghi muito forte, um jogo de saída de bola, um jogo de troca de passe, de contra-ataque muito rápido, com os laterais subindo e descendo toda hora. Mas, cara, o zagueiro não vai decidir teu jogo, cara. Quem tem que decidir é o Lautaro, o Thuram, que não é uma estrela, é o Çalhanoğlu, que não é uma estrela, é o Mkhitaryan, que não é uma estrela. Barella, que, pô, parecia que ia chegar lá, mas desde que o Barella foi muito elogiado ano passado, Eu não acho entrou no ele declínio. criativo o suficiente pra ser uma super estrela, tá Ele ligado? não é. Falta isso. Ele tira gol. Ele não é. Tipo, se pegar jogador da mesma um ótimo posição. meio de campo. Tira jogo. Pô, por Mas ele exemplo, não é pega o o Pedri. O Pedro de exemplo. O Pedro é criativo pra cacete. O Pedro te ganha jogo. Bota o Pedro aí no meio campo da Inter e ele achou o Barella é um jogador muito justo. Assim, não conheço ele como pessoa, mas é um jogador muito bom. É isso que eu queria dizer. Não sei se ele é Ainda muito bem, justo. né? Ainda bem que você Nunca fui julgado por ele. Nunca fui julgado por ele. Não sei se ele é Ainda bem muito justo. Ele é muito muito justo, é bom pra caralho. Craque. Eu posso dizer que ele é um craque. Um craque, mano. Muito bom Mas jogador. Mas super estrela. super estrela ele não é. Não tá no patamar dos maiores. Ele não é o Pedro, ele não é o Kimmich, ele não é esses caras, sabe? De meio de campo que a gente poderia citar. E vocês falaram também da questão de faltar superestrelas para a Inter de Milão. Isso é uma coisa que pode até advogar mais a favor do Al Hilal do que da própria Inter de Milão. Porque Sim. apesar de existirem alguns jogadores mais jovens como o Marcos Leonardo no time do Al Hilal, é um time de uma forma geral bem experiente. Então, para jogos grandes, em torneio de tiro curto, essas peças são muito importantes. O Koulibaly, que fez um partidaço, apesar do Al Hilal ter tomado 3 gols do City, Senhor é zagueiro. uma dessas figuras na zaga. Zagueiraço. Diversos outros atletas também. Então, acho que isso também pesa muito a favor. E também é importante lembrar que o Al Hilal é um time de 300 milhões de euros, né? Não É um time europeu. Não é, Cara, é um time europeu fora da Europa. O Al Hilal não é o. Cara, não dá pra gente colocar o Al Hilal na mesma caixa dos times brasileiros, por exemplo. O jogo contra o City. Um time de investimento astronômico. É muito brutal botar o Al Hilal como não europeu, botando esse não europeu na caixinha do Flamengo, do River, do Fluminense. Não faz parte. Não é isso. Mas, cara, no jogo do City teve um momento que o City subiu a pressão. O Al Hilal fez umas 5 saídas de bola, que se fosse qualquer time brasileiro, como aconteceu com o Flamengo e Bahia, esse cagar ele vai 4-0 já. Mas é um time que te dá esse luxo. Você tem o Koulibaly pra sair jogando, tem o Bono. Cara, o ponto muito forte disso é você ter um goleiro world class, sabe? Os dois jogos dos times que vão se enfrentar é você ter um Fábio de 44 anos que quando dá merda, você sabe que ele vai te garantir 2 gols. Sabe? 2 gols, sabe que você não vai tomar, porque o Fábio não vai deixar. Os narradores que não deixam a gente esquecer que o Fábio tem 44 anos. Né? Toda a defesa que ele faz eles sempre estão com o RG do cara velho, lá. decrépito. Mas, tipo assim, tu imagina o italiano que torce pra Inter de Milão, ele vai lá, pô, vamos ver o time do Fluminense. Aí tu vai ver o Thiago Silva, caraca, o Thiago Silva é maneiro. Aí tu vai ver, pô, vamos ver esse goleiro aqui, 44 anos. Pô, não existe uma pessoa no mundo que vai enfrentar um time goleiro de 44 anos e vai dar moral. Vai pensar, pô, esse cara é um merda. Aí chega no jogo, ele salva, ele faz um bagulho inacreditável. Tipo assim, se eu fosse torcedor da Inter e fosse italiano, eu tá revoltado. Tá muito revoltado. Tá muito quando é o Cleiton do Red Bull Bragantino agarrando contra o Flamengo, eu fico maluco. Imagina um goleiro desconhecido de 44 anos, tá ligado? Não dá. Mas enfim. O negócio que vocês estavam falando. Pode continuar. Depois não, eu só ia terminar de falar do Al Hilal, que eu me perdi no Fábio. Né? Que, pô, as duas pontas do Al Hilal são muito boas, cara. O Malcolm joga muito. O Malcolm joga muita bola, cara. A gente a gente não assiste direito, cara, talvez. A carreira dele é um bagulho bizarro, mano. Eu falei no nosso grupo recentemente. Recentemente não, no jogo do Al Hilal e do City, né? A gente tem um grupo, a gente e mais alguns meninos aí. Vou reduzir eles a isso mesmo, alguns meninos aí. Não adianta espernear aí, não. O Mauro de Castro, o senhor Bruno Dias. É isso aí, pra vocês, é o que sobra. E, cara, é um grande desperdício. Não vou dizer desperdício porque ganhou muito dinheiro. Assim, muito dinheiro. Foi e ele já rodou no Zenit também, né? No Zenit que gosta. A grana. Paga uma nota também, o tal do Zenit, tá? O dinheiro da Gazprom. E jogou no Barcelona, né? Fez uma graça no Barcelona. Infelizmente, eu acho que a carreira dele despencou depois daí, né?
Porque, cara, o Barcelona, ele jogou no Barcelona na época que era isso, né? Jogue no Barcelona, não se chame Messi, Sim. sua carreira vai pro espaço. Era isso. Assim, a gente, incontáveis nomes que desperdiçaram a carreira depois de lá. Acho que o Malcom é um cara que podia ter rodado por times mais consideráveis, com maiores ambições, assim. Só que financeiramente é muito interessante e isso aproxima muito ele de um retorno para o Corinthians algum dia mais próximo, né? Se ele estivesse jogando na Europa, competitivamente na Champions League, só viria para cá com 46 anos e não queremos um ponta de 46 anos. Importante frisar isso aqui. Mas Então, merecia mas para a seleção. tirando isso, acho que, cara, eu acho que ele merecia uma chance, uma oportunidade. A última vez que eu vi ele na seleção foi na seleção olímpica, que ele jogou pra caralho, né? Inclusive. Verdade. Faz muito tempo isso. Faz muito tempo isso. E eu nem sei quantos anos que o Malcom tem, mas eu sei que ele não é tão velho nem tão 29, novo 28, 29. É. Ele tem 27, Então, tipo, 27, ele tem 27. também. 27 anos, né? É Então, muito novo, pô. é muito novo ainda, tá ligado? Não é nada. Cara, vai ser um jogo. O Fluminense vai ter que entrar, cara, com o nível de concentração que eles estão entrando com os europeus já. Cara, o Fluminense é outro time. Tipo assim, eu não sei o que o Renato tá falando nessa preleção, o que o Thiago Silva tá falando. Porque, cara, eles compraram a ideia de uma forma inacreditável. E não é nem só comprar a ideia também. Cara, é um bagulho. Não é Comprar ideia e jogar também, né? Comprar ideia é muito fácil. Comprar ideia é pra muito fácil. ser. Tipo assim, é o Arias. Pô, o Arias deve estar jogando o melhor futebol da carreira dele, cara. Sem sacanagem. Tipo assim, ele tá num nível absurdo. Pô, o primeiro gol contra a Inter foi uma junção de fatos que deu tudo certo e a bola apareceu no cano que a gente esculhambou aqui. E aí, pô, mas é o cano ainda. É uma bola, vai sair o gol, sabe? É uma chance só. Então, assim, o Fluminense tá num momento muito especial. E, cara, se o Fluminense que jogou contra a Inter, pô, pode bater a final aí. Sabe? Com aquele nível de tudo dando certo e com a concentração e jogando bola, tem tudo pra ir longe, sabe? Eu espero que não. Porque mas assim, o Fluminense, pô, tá muito de parabéns. O Renato tá muito de parabéns. Eu não acho que seja do nível, tipo, revisionismo sobre a carreira toda do Renato, não. Não, né? Não é isso. Não, né? Porque Não é daqui a isso. 3 meses ele vai estar sendo demitido e a gente vai estar caindo em cima dele. Mas até aqui no Mundial ele tá sendo perfeito. Mas ele merece. O Renato já sofreu nesse canal. O Renato já sofreu nesse canal. Ele merece também uns dias de glória, né? Vamos combinar. Mas o que o pediu o Renato, o que o Terno pediu o Renato no Vasco da Gama, brincadeira. Não só sofreu, não. Cara, eu ia comentar um negócio sobre o Al Hilal, que eu agora acabou passando um pouco do assunto do Al Hilal, mas que vocês estavam fazendo dos comentários das transmissões, né? Que toda hora fica lembrando que o Fábio tem 49 anos. E velho, Toda hora, é sempre toda hora lembra o valor do time, do preço de algum jogador. Cara, me irritou muito no jogo contra o City, que era uma comparação que a transmissão da Globo tava fazendo toda hora, que pra mim não tem nenhum nexo, cara, fazer essa comparação. Que era a comparação do time da Arábia Saudita, que ganhou da Argentina na Copa, para esse time da Arábia Saudita, Al Hilal contra o City. Gente, tipo, aquele jogo da Arábia Saudita é o Everaldo. Cara, aquele jogo da Arábia Saudita contra a Argentina é tipo algo que nunca mais vai acontecer e era só gente da Arábia Saudita. Tem que entrar nesse só tem um jogador, também, né? Só tem um jogador, dois, né? Nesse Que time é muito craque. Deve ter dois jogadores da Arábia Saudita que devem ser os dois melhores. E é o Aldalsari é craque. O Aldalsari, que é o único que eu sei, e o outro. E o Aldalsari. E o outro Aldalsari, que assim, não que é o Aldalsari. São dois Aldalsari. O Aldalsari volante e o Aldalsari ponta esquerda. Tudo bem. O Aldalsari que já fez gol. Muito bom. E já fez gol no Flamengo. Importante lembrar. Mas o Flamengo ganhou esse jogo, né? Não. Não? Tá 1-1, né? Ganhou em 2019. Em 2022 perdeu. O Flamengo ganhou era a época do Al Hilal do Giovinco, né? Épocas melhores, né? Quando o craque que ia pro dinheiro tava escasso, né? O Flamengo perdeu pro Al Hilal do Vieto e do Odion e Galo. Nossa. E do técnico Ramon Dias. Legend, pô. Técnico Ramon Dias. Chegou pra você, né? Brutal, né? Sei se é sobre... o pior Al Hilal da história, né? Cara, chega do Flamengo, valeu? O ponto é o Fluminense e o Palmeiras. Fluminense, Palmeiras... Vamos voltar um pouquinho pra... A gente tá conseguindo analisar e ao mesmo tempo jogando, mas
Mesmo tempo lado, né? secando os. Não, e secando os times, né? A gente tá falando, não, o Fluminense pode isso, pode aquilo. Espero que não aconteça. Tangenciando, não. Espero que não aconteça, Como mas. sempre. O Fluminense Como sempre merece, aqui nesse mas nem tanto. Ah, merece? Merece. Calma. Eu acho que Ah, agora, o nessa Al-Hilal que parte do perdeu pro episódio, dá pra Flamengo, partir pros Al-Hilal palpites do também, né? Carrilho. Calma também, aí, né? esquece o Só o Flamengo, nome cara. veio na Esquece o cabeça. Flamengo, cara. Flapred do caralho. O cara tá Veio na viciado do cabeça. Flamengo, É, cara. porra Não, de mas é porque, Flapred. Foca em na verdade, Flamengo, que isso, cara. na verdade é mídia Calma, preta e branca, né? calma, Porque Vini Carrilho, Barriga não. Grande. Porra. Não gostei dessa piada. Não gostei. Ai, Achei um cara. humor sem graça. Humor preguiçoso, né? Popularmente conhecido como humor preguiçoso. Depois vai preso, toma 8 anos de cadeia aí. Ai, cara. Pode ir, Léo. Pode ir. Cara, pior que os dois estavam, coitados, se segurando bastante. Nenhum dos dois ia rir, né? Mas esquece, mano. Jamais permitiria que uma piada dessa do Rosendo fosse feita em vão, cara. Foi mal. Jamais permitiria. Ai, cara. Pior que a sua reação me fez rir, cara. Foi a Eu sua sei, a reação intenção clicando era comigo. essa. A intenção era essa. Brutal, mas. Encaminhando pro final do episódio já, cara, eu me perdi, cara. Me perdi totalmente no meu raciocínio. Mas enfim, pra não ser também um Mais episódio uma tão vez. longo, eu acho que esse episódio é mais pra gente deixar a nossa opinião rápida nesse pré-jogo do Fluminense e do Palmeiras. Queria propor pra vocês também agora nessa parte fazer um palpite, cara. Cada um faz um palpite aí do que pode acontecer, Palmeiras e Fluminense, quem que vai pra semifinal, quem não vai. O que vocês acham que vai ser o jogo? E podem começar aí, não Eu sei que quem. deitei nos palpites da live, né? Diga-se de passagem. Isso aí vai ser esquecido. Na live que o Edu tava no chat e ele defendeu. Agora abri um espaço aqui para eu Isso é verdade. falar, pedir desculpas pro Fluminense, Verdade. porque em Perdão. todo momento da live eu falei que o Fluminense ia ser humilhado. Eu falei que não tinha nenhuma chance e tá aí nas quartas de E final. tinha, né? Mas No fim enfim, das contas, tinha, né? Vai ver que tinha, pelo né? jeito tinha. Mas enfim, Eu vamos queria começar? fazer esse Palpitaço, autoelogio hein? pra falar que eu sou muito foda. Eu, acertei Ah, palpite pra humilde 4-2, também. cara. Como pode? Como pode, cara? Por que eu não coloquei dinheiro na bet? Tá maluco? Ia ficar milionário. Se eu acerto placar 4-2 no jogo, eu tô pagando odd de 140 no bagulho desse. Nossa, cara, trilionário. Ou ia perder todo o dinheiro. Porque não ia acontecer isso. É, não ia. Mas e o palpite desse? Tô mentalizando, calma aí. Ó, Isso é inacreditável. Falou. Falou Qual, porra nenhuma, qual né? Mas jogo eu tenho que enfim, palpitar tá primeiro? Não, no teu vai tempo. ser palpite dos brasileiros só, pô. Dos brasileiros. Eu vou começar então. Vou começar. Primeiro Todos, palpite. Primeiro palpite: 3-0 Fluminense e 4-0 Palmeiras. Vocês estão entendendo o que eu tô fazendo aqui, né? É Vocês estão gambler, entendendo né? o que eu tô fazendo aqui, valeu? Eu tô- Vocês estão entendendo o que eu tô fazendo aqui, Tá valeu? entendido, tá Justo, entendido, entendi. justo. Tô sem jogo, Só vou falar isso. Só vou falar Tá isso. assistindo o jogo, cara. Tô sem jogo. Por um bem maior. Cara, eu quero que o Edu palpite primeiro, né? Deixa meu palpite pro fim. Ele vai falar 2 empates. Muito baixo se ele fizer isso, né? Gente, ele travou, ele tá pensando. Eu Não, ele acho tá que ele. pensando. Acho que eu voltei agora. Acho que ele tá pensando. Travei legal, voltou. travei legal. Aí, Eu travei legal, travei legal. Travei legal. Mas eu tenho meus palpites. Meus palpites. Travou muito bem aqui. ele travou, tá pensando. Ele tava quietinho. Aspa absurdo. O cara travado. É que o cara travou aqui, ó. Não, assim, agora eu vou falar. Agora que já foi. Porra. Nossa, eu travei e pensei, cara, tomara que não me chamem. Porque foram assim, 10 segundos que eu tava, cara, tomara que não me chamem. A hora que volta, e o Vitor tá, pô, e aí? Tá Ele todo mundo pensando, rindo. travou. Falei, putz, me chamaram. Mas eu tenho um palpite, tá? Eu acho que o Palmeiras vai passar. E aí não é a estratégia Vitor Rosano. Realmente acho que vai passar, porque. Assim como eu acreditava no Fluminense, porque a Inter tava jogando uma bolinha e tinha dificuldade de atacar e defender era pior ainda.
eu acho que o Palmeiras vai ter bastante chance de encontrar 1 ou 2 gols, tá? Então, por conta disso, Não eu vou fala, de 2x1 fala. Palmeiras, porque acho que o Palmeiras vai para se defender, mas ao mesmo tempo acho que os desfalques, talvez essa defesa aí não passe em branco. Então, eu vou de 2x1 Palmeiras. E o do Fluminense, cara, eu acho que eu vou apostar em 2x1 ao Hilal. Acho que o Al Hilal passa porque é mais time, né? E eu acho que vai estar mais concentrado e mais disposto a chegar numa final de Mundial e colocar o nome, a marca do time mundialmente. Então vai estar mais disposto a fazer isso do que a Inter. Então, vou de 2x1 ao Hilal e 2x1 Palmeiras. Aqui. O Edu puxou um ponto interessante, esqueci de falar isso, cara. A diferença é essa também, questão da vontade. Pô, a Inter de Milão não tem nada a provar. Não, de novo, não estou falando que a Inter jogou de qualquer jeito, não é isso. Mas o Al Hilal quer muito ganhar, muito por uma questão política. Também, pô, o Sheik lá, dono do Al Hilal, chorou pra cacete quando eliminou o City, sabe? Imagina o quanto de dinheiro que esses caras vão ganhar se eles ganhar do Fluminense. Assim, Então, a Inter não jogou de qualquer talvez, jeito, né? Mas o Lautaro não, falou não que tem uns jogou de qualquer carinha aí. Tem uns carinha aí. Então, cara, eu acho que vai ser o primeiro jogo, não que os outros não tenham, mas vai ser um jogo com cara realmente mata-mata, sabe? Vai parecer um mata-mata de Libertadores, irmão. É os dois times dando a vida, porque, cara, tem que ganhar esse campeonato, sabe? Ganhar esse campeonato é a oportunidade da vida dos times. Não que o Hilal não vai chegar depois, mas, pô, imagina se o Hilal ganha por um projeto de sport washing que eles fazem na Arábia, vai ser algo enorme, né? é verdade. Só isso mesmo que eu esqueci de falar. Eu acho que o Al Hilal ganha do Flu e ganha bem. Ganha do Flu 3x1, talvez. Botaria 3x1. 2 gols do Marco Leonardo, menino da Vila. E um golzinho do Milinkovic Savic fora da área. Pô. Ele tá fora do jogo. O outro Milinkovic Savic, goleiro do Torino. Já fudeu, já é minha previsão. Se ele não vai jogar, fudeu. O goleiro vai fazer o tiro de meta, lá do Torino. O goleiro Milinkovic Savic, diretamente do Torino. Não acredito. Palmeiras e Chelsea. Cara, 0x0. Esse jogo vai ser 0x0. Eu tenho certeza absoluta que esse jogo vai ser 0x0. Pelo menos E aí? nos E 90 nos pênaltis? minutos. Então, mas infelizmente na prorrogação vai ter gol. E vai ter um gol pra cada lado. 1x1. Não vou falar que vai fazer os gols, porque tem muito perigo. Tem toda a lore. Né? Tem muito perigo de o jogador que eu falar que vai fazer o gol não tá jogando que o Milinkovic Savic. Então eu não vou mais palpitar que vai fazer o gol. E nos pênaltis, Vidal? O quer que Vitor eu Roque vai perder um pênalti, pênalti? mas o Chelsea vai perder 2. O Palmeiras passa. Você quer que eu fale o pênalti? Ele vai fazer toda a linha do tempo da GL. Primeiro pênalti do Palmeiras, Piqueires. Não, sacanagem. Eu sei que o Piqueires não vai jogar, gente. Calma. Vai dar Chelsea nos pênaltis. Se Deus quiser. Kai Havertz vai sair do Arsenal, vai pro Chelsea, vai bater o último pênalti fazer o gol. Tal como o Milinkovic Savic, né? Vai sair da Torino e vai para o Hilal só para fazer um goleiro Milinkovic Savic. Sempre importante lembrar. Cara, acho que pro meu palpite, eu vou de... Deixa eu ver. Cara, eu sinto que o Chelsea vai ganhar. Mas eu tenho muito medo dessa... Já era, viu, rapaziada? Eu tenho muito medo. Eu votei no Palmeiras, eu sou Palmeiras. Eu voto que o Chelsea. Eu acho que o Chelsea vai ganhar. Pra mim é 2x1 Chelsea. Jogo horroroso, mas vai ser 2x1. E ao Hilal e Fluminense, eu acho que vai ser um jogo que vai pros pênaltis. Jogo, tipo, matado, assim. Jogo que consegue... Cara, se o Fluminense conseguiu aquele empate meio dominando o Borussia, tá bom que o Borussia e o Al Hilal é totalmente diferente dos dois times. Mas mesmo assim, eu acredito que o Fluminense tem potencial para conseguir segurar um jogo desse. Pelo menos é o que eu imagino. Eu vendo o jogo contra o Inter de Milão também, que o Thiago Silva muda a formação na base da resenha ali com o Renato, e para conseguir segurar, então, eu sinto que eles vão conseguir fazer isso, e eu acho que vai dar Fluminense. Agora eu vou apostar no Fluminense, eles vão perder e vão querer me matar? Sim, mas é a minha opinião. Parabéns aí. Vai dar flusão nos pênaltis, flusão e Chelsea semi. Já pensou que merda catastrófica muito brutal, Palmeiras cara. e Fluminense, cara? É muito brutal de que de um lado você tem Palmeiras, Fluminense, Al Hilal e Chelsea, e do outro tem um Real Madrid, Bayern e PSG lá, disputando. Caralho, mano, inacreditável esse chaveamento. Coitado do Borussia solto no pagode, né? Coitado do Borussia, né? Coitado do Flamengo, porra, que apareceu nesse chaveamento aí. Borussia é o caralho. Ganha euro. Flapresa aí falando do Flamengo. Não, mas aí eu sou Flamengo, eu tenho que falar, pô. Eu tenho que falar. Para, Flapresa, querendo falar de Flamengo. Pô, inacreditável, mano. Na minha vez...
Não vou falar que venê você é, porque não vou me juntar. Depois do Não último, Quadrado- é foda, né? Tem que... Quadrado Não mágico? quero Quadrado ser mágico censurado. agora? Mas é que não teve jogo, né? Direito pra gente. A gente já fez. O jogo. É que você acho não que o tava, jogo. né? A gente já fez na live, basicamente. Então perfeito. Não, ok, Então, tudo bem. vamos, acho Você não que. tava. Vamos, A gente pode vamos fazer fechar quadrado por mágico aqui. Flamengo. Os 4 jogadores que melhores representam. Rossi no gol. Na defesa, Wesley. Jogou bola. Meio de Wesley campo. foi bem. Meio de campo. Quem foi? Só tem o Wesley na defesa. Gerson foi Gerson bem, jogou pra Jorginho foi caralho. bem. Gerson jogou pra Gerson foi caralho. bem, Jorginho foi bem. Rascaeta, meio de campo. No ataque, Luiz Araújo. Fechou? Não Pode ser fechou. isso. Luiz Araújo Não jogou fechou. demais. Você Não, os jogou. piores, né, cara, que eu tô selecionando. Não sei se você reparou. Jogou bola. Na hora que ele Jogou. selecionou o Arrascaeta no meio, eu já senti que não É, era o melhor que ele tava selecionando. É porque ele selecionou o Jorginho também, né? Aí ele me travou, ele deixou em choque. É, faz Não, eu sentido. falei que o Jorginho jogou bem, não fazia sentido pegar o Jorginho nem o Gerson. Brutal, mano. É Faz isso, sentido, gente. né? Com Chega, isso, chega, Isso. chega. Então, o episódio de hoje é um pouquinho mais rápido, né? Normalmente é esse tempo que dá, mas parece que a gente falou um pouquinho mais rápido dos assuntos da próxima rodada do Super Mundial, das quartas de final. Queria Teve agradecer muita muito resenha, né? muita resenha, talvez um dos episódios com a maior concentração de resenha em O que o cara minutos. faz? A carinha da resenha? Como é que é a cara da resenha? Cara, eu não sei como é que ele faz isso. É uma das caras mais Eu não faço idiotas da ideia. história. Carinha Uma da das Meu sonho é piores. aprender a fazer a cara da resenha. Corta isso aí, né? Porque vai que a gente precisa chamar ele pro podcast. A gente já tá chamando o cara de retardado. É, claro. idiota. Não, você chamou. Você não, Acabou de chamar. você, meu Deus, nunca conseguiu acertar o lado. Você chamou. Cara, vamos acabar Cara, aí. esse cara aqui, ó, que tá do meu lado aqui, ó. Mas eu tô sempre O cara apontando mais. pediu um corte pra não xingar o cara e xingou ele no pedido de corte. Não, é porque eu sei que você vai cortar o pedido, pô. É, O pedido? talvez, eu vou Combinado pensar aí. isso. Não, é isso, gente. Mas é isso, Tô aqui, rapaziada. ó. Agradecer o Edu aí por participar também. Edu, o Basquete Quadrado todo sábado, né? No canal do Live. Então, se Isso aí, quiser todo acompanhar o sábado, Edu, 11 horas da manhã. Edu e o Cauezão lá todo sábado de manhã, falando de NBA, falando de tudo que acontece na Liga Americana de Basquete. E tá passando aqui embaixo, ó, o Vidal tá acompanhando ali com o seu indicador, que a Júlio Quadrado chegar a 100 inscritos. Agora acho que a gente tá com 87. A gente tá quase Bonito. chegando aos Tá 100 inscritos. chegando. Tá bonito, Pô, você tia, vê. tá difícil pra porra ficar passando isso aqui, hein? Eu vou ficar quieto. É isso, gente. 100 inscritos por isso é hoje. Por isso Que é isso? hoje. Então, vamos finalizando por aqui o quarto episódio do Futebol Quadrado Podcast. Se inscreva no canal, ajude a gente a chegar a essa marca de 100 inscritos, ativa o sininho, rapaziada. Segue lá os meninos do Basquete ao Quadrado lá no canal da live. E muito obrigado, rapaziada, por todo mundo que está acompanhando os últimos episódios. E valeu, rapaziada.